Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se daqueles que na altura das Jornadas Mundiais da Juventude diziam que o Estado era laico e que não deveria de maneira nenhuma apoiar financeiramente nada que envolvesse uma religião? Bom, saibam que nesta notícia nós temos a prova clara de que isto é uma iniciativa do poder político e que inclusive uma nova mesquita seria até rejeitada pela própria comunidade. Portanto, se alguém tem dúvidas que estes senhores vêm para Portugal e fazem o que querem, que essas dúvidas fiquem desfeitas com o vídeo de hoje. Vamos ver, meus caros, esta notícia. Eu venho falar um bocadinho sobre o que eu descobri nesta notícia quando a estive a ler mais atentamente, porque parece que a Câmara de Lisboa, formalmente falando, da comunidade do Bangladesh, da Índia, de pessoas que eventualmente proclamem este tipo de fé, ainda não receberam desde 2021 nenhum pedido para uma mesquita em Lisboa. No entanto, o poder político, nomeadamente associado ao Partido Socialista, quis oferecer uma mesquita. Sabe Deus porquê? Para quem ainda não percebeu que estas pessoas querem objetivamente captar as comunidades de imigrantes como novos votos, sinceramente não sei que dúvida mais é que podem ter. Vamos ver, meus caros, esta notícia, ter um bocadinho de noção do que se passa em Lisboa. Ora, temos, Câmara de Lisboa diz que não faz sentido apoiar a construção de mesquita na Moraria. Esta mesquita, pelos vistos, seria aquela que iria ser construída no lugar dos imóveis do Sr. António, aquela petição que foi iniciada pela Nova Direita, que eu inclusive a partilhei e assinei também, porque eu acho completamente ridículo que neste momento, num país que se diz laico e que muita gente rasga as vestes dizendo que o país é laico, andarmos aqui a apoiar religiões que ainda para mais não são a nossa. Quer dizer, isto é um fartote de rir. O vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, disse hoje que não faz sentido um poder público associar-se à construção de um templo religioso, atribuindo às comunidades a responsabilidade quanto a uma eventual nova mesquita na Moraria. Relativamente ao processo que herdamos, no entender deste executivo, não faz sentido associar um templo religioso, independente da religião a que se refere, a uma determinada comunidade nacional. Não temos esse histórico. Nunca, julgo eu, nenhum poder público se associou à construção de uma sinagoga para os judeus polacos ou os judeus de Marrocos, ou para uma igreja de uma determinada comunidade nacional, ou para uma mesquita para uma determinada comunidade nacional, referindo-se ao apoio específico a determinadas comunidades de um país e não à colaboração com diferentes religiões. E agora tenho aqui esta parte da notícia que eu acho sinceramente que é aqui que fica interessante, e aqui conseguimos perceber a objetiva influência do poder político para tentar captar votos de determinadas comunidades e o interesse que muitas destas pessoas tinham na imigração massiva em Portugal. Vamos ouvir, que eu acho que esta parte é interessante. Desde que tomámos posse em outubro de 2021, não tivemos nenhum pedido formal relativamente a uma comunidade sobre qualquer envolvimento da Câmara na construção de uma mesquita, indicando que a autarquia apoia projetos que pugnem por uma vivência pacífica e respeitadora desse mesmo pluralismo, mas numa perspectiva que não seja nem de guetização, nem especificamente dirigida a uma determinada comunidade nacional. Anacoreta Correia sublinhou que será sempre a partir das comunidades que os projetos terão de ser desenvolvidos. Quanto à eventual mesquita na Moraria, o autarca salientou ainda que não se pode ignorar a existência da Mesquita Central em Lisboa, espaço de culto da comunidade islâmica que tem uma capacidade muito superior àquela que é a sua procura em termos de espaço de frequência, estando a 1/3 da sua capacidade potencial. Portanto, meus caros, partindo do pressuposto que havia algum tipo de legitimidade de qualquer tipo de governo, seja ele mais local, seja ele a nível nacional, de construir uma mesquita ou de apoiar a fé religiosa de determinadas comunidades minoritárias, sendo que toda a gente rasga as vestes para apoiar comunidades maioritárias em Portugal, nomeadamente as católicas, eu sinceramente não consigo perceber qual é que é a dúvida sobre este assunto. Mas nós, a partir desta notícia, dos relatos dos autarcas em Lisboa, percebemos aqui uma coisa claramente. O Partido Socialista está a tentar captar votos destas comunidades. Porquê é que eu digo isto? Bom, a razão é muito simples. Primeiro porque a ideia do projeto foi iniciada por António Costa. Isto era uma questão da altura de António Costa. E depois, em segundo lugar, nós percebemos imediatamente uma coisa. Pelos vistos, há uma mesquita em Lisboa que é apenas procurada em 1/3 da sua capacidade. O que significa que estas pessoas não são suficientes para encher aquela mesquita, digamos assim, e ainda assim o Partido Socialista quer oferecer uma nova mesquita a estas pessoas. Portanto, para quem tem dúvidas de que estas pessoas estão a tentar captar votos de determinadas comunidades minoritárias, eu sinceramente não sei que mais dúvidas terão. Aliás, a presença de Pedro Nuno Santos com o jantar ou o almoço com o
o líder da comunidade do Bangladesh, que pelos vistos nem sequer é reconhecido pela própria comunidade, deixa muito claro que há aproximações políticas do Partido Socialista com esta gente. E deixem-me que vos diga uma coisa, nós andarmos com esta conversa de que o Estado é laico, que não podemos apoiar as Jornadas Mundiais da Juventude, que andamos com esta conversa de que o catolicismo é uma forma de opressão, como faz muita gente à esquerda, e que a religião é uma coisa patriarcal, opressiva do homem branco, etc. E depois andamos aqui a querer construir mesquitas para comunidades minoritárias, que ainda para mais, do ponto de vista dos estrangeiros de um modo geral, estão sobre-representados na população prisional e nas detenções, eu sinceramente não consigo perceber porque é que esta gente anda com esta conversa. Nós não temos que apoiar a construção de mesquitas nenhumas. Este país é nosso, o país é maioritariamente católico e nós não temos que construir mesquitas em Portugal. Estas pessoas querem ter espaços de culto, querem ter espaços para propagar a sua fé e para continuarem a ter a sua fé, vão para o país deles. Não temos que ter mesquitas em Portugal. Lamento imenso. Eu sou desta opinião. A maioria dos portugueses são católicos. Um estudo na altura apontava para que andássemos à volta dos 80%, 80 e alguns por cento. E, portanto, sendo que o Estado português deve servir o povo português e não o contrário, o Estado português deve sim apoiar o catolicismo porque é a religião da maior parte das pessoas e deve-se borrifar para as restantes. Os dinheiros públicos não devem ser utilizados para satisfazer as vontades religiosas de uma determinada minoria. Portugal é católico, gostem disso ou não. A ideia de que o Estado é laico é uma falsidade por si só, porque na altura rasgavam as vestes, como eu já disse no início do vídeo, sobre a Jornada Mundial da Juventude. Agora aqui não há um pio. O Estado é laico, mas afinal, para construir mesquita já se pode. Portanto, temos que medir aqui um bocadinho a conversa. O Estado é laico consoante o jeito que vos dá o voto de determinada comunidade religiosa. Essa é que é a verdade. E já temos o Partido Socialista envolvido com estas comunidades e já temos efetivamente, já tínhamos, agora caiu por terra, não sei se pela petição, se também pela petição que foi feita, não sei sinceramente qual é que foi a origem desta queda deste projeto. Agora, o que é facto é que neste momento temos um senhor na zona do Martim Moniz que foi expropriado das suas propriedades para que se construísse uma mesquita para esta gente que nem os próprios querem. Portanto, é para vocês verem o desespero do Partido Socialista em captar os votos desta gente que decidiu expropriar um senhor das suas propriedades para se fazer efetivamente uma mesquita e pelos vistos os próprios imigrantes consideram que a mesquita que há é suficiente e que não é preciso mais, até porque segundo estes relatos a mesquita é ocupada em apenas 1/3 da sua capacidade, é procurada em apenas 1/3 da sua capacidade. E depois andamos com esta conversa do Estado é laico. Ganhem vergonha na cara, sinceramente. Os dinheiros públicos não é admissível que sejam utilizados para a construção de uma mesquita. O país é maioritariamente católico e, portanto, se querem um Estado laico, é para uns e é para outros. Se andamos com esta conversa de que mesquitas é válido, mas a Jornada Mundial da Juventude não é, meus senhores, saibam que estão perante um Estado que não é laico e, portanto, deixemos-nos desta conversa. O Partido Socialista quer os votos desta gente à força toda. E, portanto, vamos ter mais demonstrações miseráveis do desespero desta gente em captar votos dos imigrantes. É o que vamos ter com cada vez mais frequência, nomeadamente o Partido Socialista do Bangladesh, ou o que é que era, já tínhamos por aí qualquer coisa desse género. Mas, senhores, esta gente, a maior parte, tem é que ser deportados e andarmos com esta conversa de que temos 15% de população estrangeira em Portugal e é aceitável e ainda deveríamos ter mais, é falsa. A religião de Portugal é da maioria dos portugueses, a maioria dos portugueses é católica e, portanto, essa é a religião em Portugal. Lamento imenso. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 24.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.